Bom, primeiramente, boa tarde. Me chamo Maria Evelyn. Os componentes do nosso grupo são formados por mim, por Laís Rayane e Matheus Medeiros. E o nosso tema que vamos falar hoje é sobre a discriminação racial no mercado de trabalho. A desigualdade racial, ela é uma questão complexa e multifacetada que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, no mercado de trabalho, essas disparidades se manifestam de várias formas, desde a contratação, promoção, até as condições de trabalho e remuneração. Agora eu vou falar um pouco sobre a taxa de desemprego entre os grupos raciais. A taxa de desemprego entre pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas é consistentemente mais alta do que entre aquelas que se autodeclaram brancas. Por exemplo, em 2022, a taxa média nacional de desemprego foi de 9,3%. No entanto, para pessoas brancas, essa taxa foi de 7,6%, enquanto para pretos e pardos foi de 11%. Essa disparidade é um reflexo da desigualdade socioeconômica que afeta a população negra no Brasil. E, além disso, a diferença salarial entre esses grupos também é significativa. Em média, trabalhadores brancos recebem salários mais altos do que os trabalhadores pretos e pardos, mesmo quando possuem o mesmo nível de escolaridade. Bom, agora eu vou falar sobre as diferenças salariais entre negros e brancos. De acordo com os dados recentes, os trabalhadores pretos ganham em média 40,2% menor por hora trabalhada do que o trabalhador branco. Essa é a diferença salarial que tem sido mantida praticamente inalterada nos últimos 10 anos. Além disso, mesmo entre trabalhadores com ensino superior, a diferença salarial ainda é significativa, com os negros ganhando cerca de 31% menos do que os brancos. Essa disparidade é atribuída a fatores como racismo estrutural, menos acesso a oportunidades educacionais e discriminação no mercado de trabalho. Bom, irei falar um pouco sobre as mulheres negras no mercado de trabalho e trazer alguns dados, começando com um dado do IBGE, que de acordo com o IBGE, entre todas as mulheres negras em idade para trabalhar, somam 50 milhões no primeiro trimestre de 2023, apenas 44%, ou seja, 22,1 milhões, estavam empregadas. Além disso, as mulheres negras ocupam predominantemente posições de trabalho precárias e recebem salários menores em comparação aos homens brancos e negros. Elas enfrentam múltiplas barreiras devido à interseção de gênero, raça e classe social. Segundo TSE, no segundo trimestre de 2022, uma mulher negra recebeu em média 46,3% a menos que homens brancos. Em termos de posições de liderança, as mulheres negras ocupam 2,1% das funções, enquanto entre outras mulheres brancas o índice é de 4,7% e entre homens brancos é de 5,6%. Aí a gente pode ver uma diferença em relação às mulheres brancas em questão de liderança. Então, as mulheres brancas ocupam posições de liderança melhores, no caso, empregos que favorecem as mulheres brancas, enquanto as mulheres negras são desvalorizadas e muito provavelmente seguindo uma carreira profissional na empresa de trabalhos mais puxados, né? Devido à sua cor. Infelizmente, ainda é possível ver em algumas empresas essa discriminação racial. Bom, agora irei falar um pouco sobre a discriminação no processo de contratação. A discriminação pode ocorrer de várias formas durante a seleção para o candidato para a empresa. Um exemplo é a falta de seleção de currículos para pessoas não caucasianas e a pouca abertura de vagas para essas pessoas. Isso vai além da divulgação de vagas que excluam pessoas negras, pardas, indígenas ou de qualquer outro gênero. Existem formas ativas e passivas de discriminação, sendo, de forma passiva, a mais recorrente. Apesar dos avanços e debates políticos sobre a diversidade dentro das empresas, especialmente no combate ao racismo, quase metade dos profissionais negros já sofreram algum tipo de preconceito durante a entrevista de emprego por causa da sua cor. E de acordo com a pesquisa da plataforma de empregos InfoJovens,
entrevistou 301 profissionais autodeclarados pretos e pardos. 49,5% afirmaram ter sofrido racismo durante o processo seletivo. Além disso, por 58,8% relataram ter sofrido preconceito e outras funções no mercado de trabalho. Então a gente pode ver que o racismo pode ser durante a empresa ou até mesmo durante clientes ou outros funcionários quando você é contratado pela empresa. Então, tendo em vista essas situações, nós podemos citar o filme Estrelas Além do Tempo, que retrata a história de 3 mulheres negras que trabalham na NASA, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Elas enfrentaram e superaram enormes barreiras de discriminação racial e de gênero durante a década de 1960, uma época em que a segregação racial era legalmente estacionada nos Estados Unidos. E assim como muitas mulheres negras hoje, Katherine, Dorothy e Mary, elas enfrentaram dificuldades extremas para serem reconhecidas e valorizadas em um ambiente predominantemente masculino e branco. E elas tiveram que lutar por oportunidades iguais e demonstraram que, quando dadas as chances, podiam contribuir significativamente para grandes avanços científicos e tecnológicos. E o filme também destaca a discriminação no processo de contratação e a promoção dentro da NASA. Dorothy, por exemplo, trabalhou como supervisora por anos, sem um título ou salário correspondente, e enquanto Mary Jackson teve que ir ao tribunal para poder frequentar uma escola segregada e obter as qualificações necessárias para se tornar uma engenheira. Então, a história de Estrelas Além do Tempo é uma ilustração de como, mesmo diante de adversidades significativas, mulheres negras têm o potencial, sim, de alcançar grandes feitos e contribuir de forma inestimável para a sociedade quando são dadas as oportunidades e quando a discriminação é combatida. Então, essas histórias de resiliência e sucesso reforçam a importância de continuar lutando pela igualdade racial e de gênero no mercado de trabalho hoje. Agora irei falar algumas inspirações de profissionais negros, que foram bem-sucedidos, como Barack Obama, que foi advogado e político norte-americano, foi o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro afro-americano a ocupar esse cargo. E também tem Djamila, uma filósofa feminista negra, escritora e acadêmica brasileira, pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet e é colunista do jornal Folha de São Paulo. Também irei citar a Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju Coutinho, jornalista, apresentadora, comentarista, radialista e repórter brasileira. Desde 21 de novembro de 2021, é apresentadora do Fantástico. Bom, agora eu vou falar sobre o impacto do racismo na saúde mental dos trabalhadores. O racismo no ambiente de trabalho pode ter efeitos profundos e devastadores na saúde mental dos trabalhadores. A discriminação racial não apenas prejudica o bem-estar emocional imediato, mas também pode contribuir para o desenvolvimento de uma série de problemas de saúde mental a longo prazo. A exposição continua a atitude e comportamento racista que pode levar ao desenvolvimento de diversas condições psicológicas. Entre os efeitos mais comuns estão a ansiedade, depressão e o burnout. Além dessas condições, também aumenta o risco de desenvolver transtorno de humor, como transtorno de bipolaridade e transtorno déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e pode ser transtorno de personalidade, como transtorno borderline. A persistência, a exposição ao racismo também pode ter efeitos negativos sobre a autoimagem e a autoestima, afetando a capacidade do indivíduo de formar e manter relacionamentos saudáveis. Portanto, é crucial que as empresas e organizações adotem políticas e práticas que promovam um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso, além de oferecer o apoio psicológico adequado para ajudar os trabalhadores a lidarem com o impacto do racismo. Bom, agora eu vou falar sobre a análise de empresas que implementam a política eficaz de inclusão.
Uma delas, Magazine Luiza. A empresa é conhecida por seu programa de training exclusivo para pessoas negras, que visa aumentar a representatividade racial em cargos de liderança. Outra é a Natura e CIA. A Natura tem iniciativas focadas para a inclusão racial, promovendo a diversidade em todos os níveis da empresa e oferecendo programas de desenvolvimento para funcionários negros, dentre várias outras coisas a mais. Outro deles são o Itaú Unibanco. O banco possui programas de aceleração de carreiras para pessoas negras, além de ações afirmativas para aumentar a diversidade racial em suas equipes. E chegamos ao fim da nossa apresentação sobre a desigualdade racial no mercado de trabalho. E obrigada pela atenção.